Onda Olímpica. Uma onda de informação e formação sobre o olimpismo. Saudações olímpicas a todos, sejam bem-vindos ao Onda Olímpica desta terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Nós que também marcamos presença às quintas-feiras depois das 14 horas e 30 minutos e também ao domingo na edição mais alargada depois das 18 horas e 30 minutos. Trazemos o presidente do Comitê Olímpico Angolano, COA, considera triunfo de Angola na corrida ao Cano dos Camarões diminuto, mas justo. Conhece aqui o pensamento do COA em relação aos muitos atletas que ultimamente se recusam a representar as seleções nacionais. A fechar, como sempre, teremos o nosso ponto informativo internacional. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, DCI, Endiama, ENSA, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. Desfraldam a bandeira do olimpismo o Hermínio Vera Lopes, o Tosto dos Santos e o Alves da Silva. Se você não é olimpiano, é porque não quer. Acesse www.olimpang.org, o site para quem segue o olimpismo. A Seleção Nacional de Angola venceu domingo passado, dia 9 deste mês de setembro, a sua congênere do Botsuana por 1-0. O jogo, que teve como palco o Estádio Nacional 11 de novembro, contou com uma assistência espetacular de quase 50 mil pessoas e foi referente à segunda jornada do Grupo I, qualificativo ao CAN do próximo ano na República Unida dos Camarões. Para Gustavo da Conceição, o presidente do organismo que superintende o olimpismo no país, este triunfo de 1-0, apesar de diminuto, acabou por ser justo. É um resultado justo que peca por ser diminuto. Nós na primeira parte tivemos o domínio completo do jogo e poderíamos ter marcado um ou dois golos. Tivemos uma bola que a mim pessoalmente me pareceu um penalti que não foi assinalado, mas que, enfim, damos o benefício da dúvida aos árbitros, não é? Na segunda parte não jogamos tão bem e por isso o resultado ajusta-se. O importante para nós era a vitória, o importante para nós é continuar a somar 3 pontos a cada jogo. Não devemos perder mais jogo nenhum e por isso estamos satisfeitos por termos conseguido um resultado magro de 1-0, mas com uma boa exibição na primeira parte, uma exibição não tão conseguida na segunda, mas com nítido espaço para a seleção melhorar, para a seleção produzir mais futebol e para a seleção jogar melhor. Portanto, eu estou satisfeito. Como espectador, estou satisfeito. Gustavo da Conceição, o presidente do Comitê Olímpico Angolano, COA, que esteve no Estádio Nacional 11 de novembro e assistiu ao Angola 1, Botsuana 0, na corrida para o CAN de 2019 nos Camarões. Recordo que Angola, com esse triunfo, somou os primeiros 3 pontos. Vinha de uma derrota na primeira jornada em Ouagadougou diante do Burkina Faso por 3-1. Agora passa a somar o mesmo número de pontos dos burkinabes que perderam na deslocação a Nouakchott com a Mauritânia por 2-0. Na última posição, sem qualquer ponto, depois de 2 jogos, continua a seleção do Botsuana. Na próxima jornada, Angola recebe aqui em Luanda, no Estádio Nacional 11 de novembro, a Mauritânia, enquanto que o Burkina Faso recebe o Botsuana. Por outro lado, o Comitê Olímpico Angolano, COA, está preocupado com o facto de, ultimamente, um número significativo de atletas nas principais modalidades, como o futebol, o basquetebol e o handebol, se recusar a representar as respectivas seleções nacionais. O secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano, COA, António Monteiro Bambino, manifestou-se falando à Onda Olímpica sobre essa situação com alguma preocupação e fez uma reflexão sobre o assunto. Haja uma readaptação ao momento que estamos a viver, todos esperamos que seja passageiro. É preciso também que os gestores, os dirigentes esportivos ou os gestores esportivos compreendam que os tempos passados já não voltam mais. É preciso que percebam isso de forma clara. E aquelas questões que eu vou vendo aqui e ali acontecendo com algumas seleções, com as indisponibilidades de alguns atletas, etc. Portanto, é preciso que isto seja transmitido de forma clara a todos os espectadores do desporto, que os tempos passados não voltam. Portanto, agora os tempos são outros
vamos ter que nos adaptarmos a este tempo, viver este tempo, vivenciar este tempo e fazer aquilo que todos nós mais gostamos, que é o desporto com as condições atuais. Não me agrada nada ver, e vou colocar aqui um pouco o dedo na ferida, porque de facto eu sou do outro tempo, eu sou daquele tempo em que participar, em que representar uma seleção nacional era um orgulho. Nós íamos às seleções nacionais sem dinheiro, sem pensar em quanto é que iríamos receber, sem contratos de programa, sem contratos de promessa, sem contratos de nada, porque participávamos apenas porque trabalhávamos e queríamos representar o país e era um orgulho, e tem que ser assim, que deve ser encarado. Temos nossos atletas participar e representar o nosso país, participar nas seleções nacionais e representar o nosso país deve ser um orgulho. Mas, infelizmente, tenho visto que para esta parte, em determinadas modalidades, essas questões não se colocam, porque começam-se a inverter os papéis e é preciso que, de forma clara, eu digo que alguém ponha ordem no circo, porque não podemos permitir que este tipo de situações continuem a acontecer no nosso desporto. Acrescento para todos os desportistas, dizendo apenas aquilo que todos nós sabemos. A pátria aos seus filhos não pede, ordena. Por isso, repito e digo isso, e esta frase deve ser interiorizada pelas pessoas que fazem desporto, e aquelas pessoas que têm responsabilidade para a organização dos desportos devem fazer, aplicar, fazer cumprir a lei. Portanto, nenhum atleta deve negar-se a representar uma seleção se não tiver razões que sejam aceites, compreendidas e aceites pelas respectivas federações. Dito isto, alargo generalizo isso para todas as pessoas que normalmente participam em delegações, porque nós, a nível do Comitê Olímpico, também fomos tendo problemas do género, fomos resolvendo-os de forma pontual aqui e ali, mas motivos que houve a tudo desagradar, o desconforto era grande, atletas, hotéis, dirigentes, equipas médicas, fisioterapeutas, treinadores, portanto, todos, a maior parte das pessoas ainda não compreenderam. Algumas já compreenderam e já perceberam o momento que vivemos, mas ainda há uma maioria que não entendeu isso. Essas coisas sejam de forma académica, digamos assim, explicadas às pessoas com paciência, e nós temos que perceber que o nosso desporto não vai parar, não para aqui, vamos continuar a fazer desporto, vamos continuar a participar em competições internacionais, nas competições onde vamos ganhar, onde vamos perder, com esses atletas, com outros, portanto já tivemos atletas com maior qualidade, com menor qualidade, portanto são gerações, são ciclos, e é preciso que saibamos aproveitar todos esses ciclos para que consigamos tirar um maior, digamos assim, maior proveito de toda esta conjuntura, porque, de facto, a crise serve também para nós aprendermos a olharmos as direções que não fazíamos no passado recente. António Monteiro Bambino, secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano, COA, preocupado com o não que tem vindo de um número significativo de atletas nas modalidades de futebol, basquetebol e handebol, quando são chamados para representar a seleção nacional de Angola. O atleta internacional Aníbal Kaliambanju Fortuna, da província do Ambo, está nesta altura na cidade de Seul, capital da República da Coreia do Sul, onde está a frequentar durante todo este mês de setembro o curso internacional de mestrado da modalidade. O atleta, que se junta a um outro da província de Luanda, foi selecionado pela Federação Angolana de Taekwondo a pedido da Organização Mundial que rege a modalidade, no sentido de fazer parte do certame que, entre outros objetivos, visa formar os instrutores com novas técnicas para o desenvolvimento da arte. Aníbal Fortunato, inicialmente satisfeito pela indicação, que é fruto do trabalho e da dedicação, participa pela segunda vez numa formação de nível internacional. A sua meta passa por adquirir maior número de conhecimentos para contribuir no desenvolvimento da modalidade na província e no país de uma forma geral. Aníbal Kaliambanju Fortuna, que é praticante de Taekwondo há 20 anos já, possui várias medalhas a níveis provincial, nacional e mundial e é o coordenador técnico da Associação Provincial de Taekwondo do Ambo,
possui o grau de terceiro Dan, atribuído em 2009 pela Federação Mundial. No handball, registra-se um impasse nas negociações entre o Petro de Luanda e a equipa eslovena do Krim pelo passe das internacionais angolanas Magda Kazanga e Asnaide Carlos, que poderá culminar com a ausência de ambas do próximo Campeonato Africano de Séniores Femininos na República do Congo Brazzaville, em que Angola vai entrar para defender o título e buscar o 13º troféu do seu historial. Na modalidade, que é considerada das mais bem representadas nos Jogos Olímpicos, a par do basquetebol, estas duas jogadoras que estiveram em grande representando o país nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, Brasil, assinaram pelo emblema esloveno, sem que aquele clube chegasse a qualquer acordo com o Petro Atlético de Luanda, clube com o qual as jogadoras ainda têm contratos em vigor. Caso se mantenha o braço de ferro entre os dois clubes, os eslovenos poderão apresentar uma queixa à Federação Internacional de Handball, IHF, e essas jogadoras vão passar por períodos difíceis, correndo mesmo o risco de não poder jogar este ano. A concretizar-se a queixa, caso a IHF julgue procedente, as atletas do Petro poderão ser suspensas entre 3 a 6 meses. Recorde-se que, falando à imprensa, na última semana, quando do balanço da temporada desportiva 2017-2018, Tomás Faria, o presidente de direção do Petro de Luanda, referenciou que os clubes tiveram realmente contacto, mas que não tinham chegado a acordo. Deu a entender que o clube da Eslovénia deseja ter as duas atletas a custo zero, pelo que as mesmas deverão cumprir os contratos que têm em vigor. As duas atletas são nossos maiores ativos hoje e não podem sair sem a outra parte a pagar um valor que deve ser acordado, disse Tomás Faria. Falando ao Jornal dos Desportos, Asnaide Carlos disse que as duas atletas assinaram realmente pelo clube esloveno, porque tudo indicava que haveria essa possibilidade de sair. Disse que a direção do Petro foi várias vezes contactada pelo seu agente para aclarar a situação. Segundo ela, é um assunto que nos entristece. Fomos mantendo contactos com o nosso treinador e com a responsável pela modalidade no Petro. E se hoje se chegou a essa situação, eu estou tranquila. Se for para jogar, vou jogar, seja no Petro ou seja no clube da Eslovénia. Se for para cumprir sanções, também vamos cumprir. E depois disso, somos atletas livres, disse Asnaide Carlos. E pronto, com esta chegamos ao fim da nossa presença no programa Onda Olímpica desta terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Trouxemos: o presidente do Comitê Olímpico Angolano, COA, considera triunfo de Angola na corrida ao CAN dos Camarões diminuto, mas justo. Você conheceu aqui o pensamento do Comitê Olímpico Angolano, COA, em relação aos muitos atletas que ultimamente se recusam a representar as seleções nacionais. A fechar, como sempre, tivemos o nosso ponto informativo internacional. Desfraldaram a bandeira do Olimpismo nesta terça-feira o Hermínio Vera Lopes, o Tosto dos Santos e o Alves da Silva. Fica expressa a promessa de estar consigo quinta-feira, depois das 14h30. Saudações olímpicas a todos. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, BCI, Endiama, Ensa, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. Onda Olímpica. Uma onda de informação e formação sobre o olimpismo.